Fala pessoas, tudo jóia? Bora falar de pena novamente. Agora eu vou falar da uma raça que eu tenho muito prazer, eu já criei muito, gosto demais, são as sedosas, tá? E nós vamos falar aqui do gene que produz esse tipo de empenamento, que embora só tenha nas sedosas, é um gene aí que você pode incorporar em qualquer raça, porque ele é um gene específico, tá legal? Eu me chamo Ricardo Dorner, sou zootecnista, e aqui no canal a gente fala de tudo de criação de aves, mas principalmente aí de genética e de melhoramento genético. Vamos lá? Para a gente entender o gene, a gente precisa entender a estrutura das penas. Quem já assistiu o vídeo empenamento feminino ou das frisadas, a gente já falou demais disso aqui, mas eu preciso falar caso você tenha caído aqui, tá? Vamos lá então. A pena ela tem uma estrutura interna que chama cálamo, e esse cálamo ele segue na pena, e a gente chama isso de rack, tá? Das racks saem as barbas, que são as estruturas laterais, e entre as barbas nós temos as bárbulas, tá? Essas bárbulas possuem gancho que fazem com que a pena tenha aí uma estrutura parecendo uma rede, que permite os animais voar e tal. No caso das sedosas, a gente não tem as bárbulas e, portanto, a gente não tem os ganchos, e essas barbas elas ficam mais soltas pela ausência aí do gancho, né? E geralmente elas são um pouco maiores também do que seria se fosse uma pena normal com as barbas, tá legal? Então isso faz com que as aves tenham esse parecendo que tem pelos, né? Ficam mais macias ao toque e tal. Bom, aqui tem uma outra imagem, uma imagem em inglês, mas para a gente não importa. Ele mostra aí a diferença de onde tem as barbas numa pena normal, da ausência das bárbulas, né? Que eles chamam de barb cells, certo? Que é essas estruturas que ligam uma barba à outra, e tem aí esse gancho que faz essa característica de trançado e tal, certo? Só para a gente entender, porque se eu for selecionar uma sedosa, eu preciso escolher aquela sedosa que tem menos bárbulas possível, tá? A gente vai falar um pouquinho mais de gene lá na frente, da estrutura genética desse gene, e aí eu vou explicar como é que a gente faz para selecionar, tá joia? Então aqui uma imagem de uma pena, só para a gente ver que ela tem uma parte dela com as bárbulas normal e uma parte sem essas bárbulas, onde a barba fica aí até maior, tá certo? Então a gente precisa entender essa questão no caso das penas, se a gente quiser fazer esse melhoramento. Basicamente, as retriges e as remiges, ou seja, as penas da cauda e as penas da asa, vão ter algumas bárbulas, tá? Entre essas barbas, segurando aí a pena. O que a gente precisa fazer é selecionar esses animais que menos tem. Se eu tenho um animal que tem essas bárbulas na estrutura do corpo, eu tenho às vezes um peito ali, uma pena quase formadinha, não use esse animal para melhoramento, tá? Para cruzamento, porque de fato ele tem outros genes que vão aí interferir, tá certo? Bom, voltando aqui é um animal de qualidade, esse perdiz aí ao fundo, um animal de qualidade muito ruim, você consegue ver muitas penas com bárbulas, isso significa que a tendência é que os filhos desse galo aí, ele tenha também essa quantidade de pena. Então a gente não usa esse galo para reprodução, a gente precisa descartar do nosso plantel, e quando eu falo descartar, eu não estou falando de abater, de sacrificar, estou falando de vender para alguém que vai criar como pet, ou a gente deixar ali numa baia, alguma coisa que a gente não vai utilizar os ovos para reprodução, tá legal? Essa branquinha, esse galo branco já está um pouco melhor. Agora, olha essas duas galinhas aqui. Olha o padrão que elas têm. Quase não se vê as bárbulas, quase a gente não vê as penas com essas bárbulas aí. Se você olhar bem, principalmente nessa dourada, a gente vê aí na asa uma estrutura de pena. Como eu falei, é normal e aí ainda está nesse processo de seleção. Por quê? A gente vai falar mais na frente, e eu estou aos poucos introduzindo o assunto quanto for relevante. A gente está falando dos genes qualitativos, ou seja, o gene que dá qualidade. É um frisado, temperamento feminino,
a estrutura de pena, a cor da pena, se é preta, se é branca, se é marrom, se é cinza, o que for, o tipo de crista, isso tudo é qualitativo. O quantitativo, eu já trouxe um pouquinho ali na questão quando eu falei dos ovos, que eu vou falar melhor quando falar dos genes que produzem os ovos castanhos. A gente tem uma infinidade de padrões intermediários. A gente não consegue perceber, porque são tantos genes, que é difícil nomear. No caso das sedosas, a gente tem essa estrutura, ok? Então a gente tem um gene que produz a bárbula, que é o gene dominante, tá? Que eu vou explicar, o normal, a galinha normal, e o gene das sedosas que não produz essa bárbula, ok? Só que a quantidade da pena, vocês imaginam que minha mão aqui seja uma pena, a proporção de bárbulas que vai ter nessa pena é influenciado por um conjunto de genes. Onde vai produzir bárbaro, por exemplo, na asa, nas costas, é outro conjunto de genes, tá? E no caso das sedosas, não é questão de penetrância. Eu falei lá atrás, quando eu expliquei dos 5 dedos, a questão de expressividade e penetrância, então bem rápido, é quando você cruza 2 animais e a cria, ela pode expressar uma característica genética ou não, mesmo ela tendo os genes, ela pode expressar ou não, e a penetrância ali é o quanto que ela expressa isso. No caso das sedosas, se fosse isso, 2 sedosas de linhagem muito boas, muito boa, né, iria produzir sedosas com características ruins. Não é bem o que acontece. 2 sedosas de linhagem intermediárias, elas vão produzir sedosas melhores e sedosas inferiores. Normal. Agora, quando a gente pega aquele plantel, aquele criador que já está selecionando por muito tempo, uma ou outra, ok, vai sair inferior, mas você não vai ter em todo o cruzamento uma penetrância, né, a quantidade de animais expressando características ruins, que seria uma pena mais completa e tal. Tá legal? Vamos junto, eu sei que o assunto é mais delicado, é mais complexo, a gente vai falar de melhoramento, vocês vão entender aos poucos melhor, tá certo? O importante é a gente entender que, no caso das sedosas, a gente precisa selecionar sempre os animais que têm menos penas completas, tá legal? Que tem menos bárbulas possível, porque isso vai influenciar na cria e vai influenciar nos pintinhos. Combinado? Então vamos seguir aqui. 2 sedosas bonitinhas e tal. E a genética, Ricardo? O que é? É um gene autossômico recessivo, ou seja, macho e fêmea vai interferir. Quando eu falo autossômico, não é dos cromossomos sexuais, vai interferir do mesmo jeito, tá certo? E como eu já falei, nós temos outros genes que impactam aí essa qualidade das penas, tá? Felizmente, a gente não vai conseguir identificar todos eles, tá bom? Bom, como é que eu faço para saber dos cruzamentos? Se eu cruzo uma sedosa, Hzinho, Hzinha, H minúsculo, porque ela é recessiva, se é recessivo tem que ter os dois, do pai e da mãe, com uma galinha qualquer, com um animal qualquer. Vamos supor, eu pego aí um Sebright com sedosa, ou uma Nagasaki com sedosa, pegando animais menores, tá? Como é que vai ser o resultado? Qual vai ser? 100% vai ser empenamento normal, tá? A gente não vai ver nem um pouquinho de peninha sedosa, nada. 100% normal. Só que todos eles, ou seja, 100%, portadores, ou seja, 100% heterozigotos. Eles vão expressar o gene dominante, que é o gene normal, e vão herdar o gene das sedosas. Se eu pego um desses filhos que é heterozigoto, Hzão com Hzinho, e cruzo com uma sedosa, eu vou ter 50% de sedosas e vou ter 50% aí de heterozigoto, ou seja, um animal normal, só que vai portar o gene da sedosa, tá legal? Esse gene do empenamento. Isso é o padrão. E aí, só voltar aqui, não tá lá, mas se eu cruzo 2 heterozigotos, 2 Hzão, Hzinho, né, H maiúsculo, H minúsculo, eu vou ter 50% sedosa, 25% sedosa e 75% normal. Desses 75%, 25% normal, que nunca vai ter filho sedosa, e 50% que ele é portador do gene da sedosa. Se eu cruzar com a sedosa, ele vai sim ter filho sedoso. Tá? Então vamos lá aqui para o cruzamento. Sedosa com sedosa, 100% sedosa, tá? Já falei. Sedosa com normal, 100% normal, só que heterozigoto, ou seja, portador da sedosa.
heterozigoto com normal, 50% normal e 50% normal heterozigoto, ou seja, o gene da sedosa está ali. O gene da sedosa, da pena sedosa, ele está no plantel, mas não vai aparecer. Isso acontece em alguns casos, principalmente quem gosta de modelados, o portador, esse animal, ele está portando o gene, está passando esse gene para os filhos que não vão se expressar. E de repente a gente cruza dois aparentados, dois irmãos, dois primos, pai com filho, etc. E aí aparece esse gene do nada, tá? Só que não é do nada, o gene estava lá no plantel, escondidinho por ser recessivo. E aí se eu pego uma sedose e cruzo com esse heterozigoto, 50% vai sair sedosa e 50% vai sair heterozigoto, tá legal? Eu vou fazer ainda um vídeo específico da raça sedosa, como é que a gente seleciona, como é que escolhe cor e tal. É uma raça que eu tenho por paixão, eu criei bastante sedosas, e aí eu criava branca, lavanda e preta, tudo no mesmo lote. Tá? Os galos brigam bem pouco, então é fácil você ter sedosas. Por quê? Porque se você coloca branca recessiva, lavanda e toda preta, sempre ou nasce branca, ou nasce lavanda, ou nasce toda preta. Não tem outra opção. Como eu queria mais branca, eu preferia galos brancos, né? Mas eu tinha também meus galos lavandas, só que o preto, como é o dominante dos dois, eu não precisava ter galo preto, porque volta e meia nascia ali um pintinho preto e tal. Tá legal? Mas fica isso. Quem gosta dessas três cores, dá para criar as outras cores, não dá para fazer isso, vira uma lambança. Tá joia? Então segue aí a gente, se inscreva no canal, curte, compartilha esse vídeo e aguarde aí que a gente vai trazer muito mais coisas sobre genética. Tá joia? Forte abraço para vocês aí e até nosso próximo vídeo.